Vamos agora para as aulas de leguminosas. Você sabe o que são leguminosas? Leguminosas são os grãos contidos em vagens e essas leguminosas precisam estar secas. Então, se eu tiver grãos contidos em vagem e ela tiver in natura fresca, elas não são classificadas como leguminosas, elas são classificadas como legumes. Então, as leguminosas, elas podem ser lentilha, grão de bico, soja, ervilha, amendoim, alfarroba, gandu, tremoço, são as espécies que temos de leguminosas. Elas são riquíssimas em proteína vegetal, o que vai fazer a construção e manutenção de todo o seu organismo. Mas para prepará-las, existe todo um processo para que essa proteína vegetal seja aproveitada pelo teu organismo, que a gente chama de biodisponibilidade. Você tem que fazer uma preparação adequada. Como que se faz essa preparação? Cada tipo de leguminosa nós podemos preparar diferente, porque cada uma requer uma cocção diferente, mas todas elas vão necessitar de remolho. Para que a gente faz o remolho? Para tirar fatores antinutricionais dessas leguminosas. Esses fatores antinutricionais causam gases, má absorção de vitaminas e nutrientes e vai fazer com que o seu organismo não utilize por total essa proteína. Então, como que a gente faz o remolho? Nós temos dois tipos. O remolho frio, nós deixamos essas leguminosas de molho numa água na geladeira, em especial em dias de calor. Assim que nós deixarmos por pelo menos 8 horas, nós retiramos da geladeira, descartamos dessa água, colocamos uma nova água e vamos fazer o cozimento conforme todo o procedimento que eu vou passar para vocês. E nós temos também o remolho de urgência. O remolho de urgência ou remolho quente é feito no caso de eu vou começar a preparar e eu esqueci de deixar de remolho frio. Aí eu faço o remolho quente. Eu coloco numa panela de pressão com água acima somente deste grão, ponho para cozinhar. Quando a minha panela começar a chiar, eu conto exatamente 2 minutos. Contados 2 minutos, eu desligo o fogo e lá eu deixo essa panela, não mexo. Após meia hora, eu abro essa panela, descarto esta água, ponho uma nova água e faço o cozimento. Quais são as vantagens do remolho? Além dos fatores antinutricionais, nós estamos inativando, melhorando a biodisponibilidade desses nutrientes e melhorando a absorção dessa proteína vegetal, também vai fazer um maior rendimento deste grão. Então, o alimento de remolho, o grão de leguminosa vai ficar sempre maior, vai render mais. Agora eu vou passar como faz o processo de cozimento dessas leguminosas após o remolho, ou frio ou quente. Então, como que a gente vai proceder ao cozimento, por exemplo, de uma lentilha? A lentilha, ela tem uma película que é riquíssima em fibra, que se eu fizer só na panela de pressão, essa película pode voar e tampar a minha saída de emergência da panela e ela pode explodir. Então o ideal é cozinharem em água comum, com panela comum, que ela vai ficar com caldo grosso. E a lentilha é muito usada para fazer bolinhos, fazer hambúrgueres, fazer saladas, fazer cozidos. Ela é bem versátil e ela dá uma textura boa nessa sua preparação. Evitamos usar a panela de pressão para o cozimento total, porque ela tem uma película que é a pelinha da leguminosa que pode voar e tampar a sua válvula de emergência da panela de pressão. Então faça numa panela comum e essa ervilha a gente pode usar em cremes, em sopas, em saladas, como os cozidos, fazer um virado de ervilha, até bases de molhos para a gente engrossar, ela é super bem-vinda. Temos o grão de bico, que ele deve ser cozido sempre em panela de pressão, tendo bastante cuidado com a película, porque ela também pode explodir, mas o grão de bico, ele é um grão muito duro, então, se possível, usar a panela de pressão, mas se fizer o remolho, que é o ideal fazer, o grão já vai ficar mais mole e o cozimento dele vai diminuir. E é bom também porque vai economizar um pouco o seu gás.
O grão de bico é muito usado para fazer hambúrguer, tortas, fazer assado, cozinha o grão de bico, assa com temperos como se fosse um petisco saudável, rico em proteínas vegetais. E ele é bem amplo na nossa culinária. A soja, o cozimento dela é feita em panela de pressão após remolho, e ela também pode ser usada em cozidos, em bases de hambúrgueres, bases para fazer panquecas, tortas, para fazer petisco e também para saladas. O amendoim ele não vai para remolho, ele vai para calor seco, porque não se tem o hábito de cozinhar o amendoim, a não ser numa finalização de prato de culinária chinesa, que é aquele amendoim que vai por cima de uma yakisoba, por exemplo. O ideal do amendoim é que seja no calor seco, levado diretamente ao forno ou diretamente numa frigideira, mexendo o tempo inteiro. Os valores antinutricionais, eles não são totalmente inativados, mas ele tem uma boa redução durante o cozimento seco. E nós temos a alfarroba. O que é uma alfarroba? Ela tem a cor, o sabor e o aroma muito parecido com o cacau, mas ela não tem o valor calórico de um cacau. E pelo contrário, ela vai ter bastante proteína vegetal. Usadas para fazer cremes, fazer ganaches, para fazer recheios de bolo, recheios de torta, que vai ter aquele toque de cacau, mas sem o valor calórico do cacau. Então é isso, essas são as leguminosas que eu tinha para mostrar para vocês.